Ivo Rezende. Obrigado, prefeito, pela sua presença aqui. Gostaria de perguntar sobre essa questão da FAMEM, né? Chapa única, como é que foi esse trabalho de articulação junto ao governo do estado, enfim, junto a outros prefeitos, a classe política aqui, autoridades, lideranças políticas, para que o senhor chegasse a essa posição. Provavelmente no próximo dia 21, né, será o presidente da FAMEM. Como é que foi essa articulação, prefeito? Obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Uma satisfação enorme estar nesse espaço aqui, podendo falar para todo o Maranhão. A FAMEM é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, uma instituição que visa fortalecer o municipalismo maranhense e, posterior à eleição a nível federal, né, presidente da República, a nível estadual e governador, agora a vez dos prefeitos maranhenses, de a gente poder estar dialogando, conversando, entender que nós partiremos para um novo momento, um momento que a gente entende que seja de unidade, de poder, junto com todos os prefeitos maranhenses, estar conversando para que a gente possa ter ainda mais legitimidade, para poder ir em busca de recursos, ir em busca de políticas públicas de qualidade, para que a gente possa levar a nossa população, que é o mais importante. Então, isso nós conseguimos, conversando com os prefeitos maranhenses, fazer com que todos tivessem essa mesma percepção e a gente fizesse o consenso e, com isso, tivesse apenas uma chapa inscrita para poder concorrer à eleição no próximo dia 21 de novembro. Cris. Prefeito, primeiro mandato lá em São Mateus, né? O senhor é um prefeito extremamente jovem, aí posso divulgar a idade aí, 34 anos. Pode ser verdade. Bastante jovem, né? Com essa missão no município extremamente importante para o Maranhão, né? E o senhor chega também em primeiro mandato para a FAMEM em chapa única, né? E a gente já viu várias cruzadas, né, dos prefeitos até Brasília, reivindicando essa pauta municipalista. Na sua opinião, o que falta? O senhor fala em unidade, mas o que a FAMEM deve às prefeituras do Maranhão para garantir essa unidade? E qual que é a pauta principal que se deve levar até o governo Lula? São diversas pautas que nós temos hoje para poder discutir, tanto com o governo do estado do Maranhão, quanto com o governo federal. Os prefeitos, no dia a dia, a gente sabe das dificuldades que tem para poder a gente conseguir gerir os nossos municípios, tendo em vista os recursos que, se comparado com os recursos que vão para a União, com o governo do estado, é a menor fatia desse bolo. E a gente sabe que é nos municípios que tudo acontece, que nós vivemos, que a população bate a porta das prefeituras para poder pedir socorro, seja na questão da infraestrutura, da saúde, da educação, e nós, prefeitos que estamos nesse dia a dia, temos sim que estar unidos para que a gente possa, pautas incomuns, levar até o governo federal. Acredito muito que com esse novo momento também que passará o país, com o novo governo federal, com um presidente que já chega dizendo que não existe dois Brasis, que só existe um, e da mesma forma não existe dois Maranhões, só existe um Maranhão, que nós vamos unidos, os prefeitos maranhenses, para poder levar pautas importantes, como por exemplo, para que a gente possa discutir o piso salarial dos enfermeiros, como que nós vamos pagar o piso salarial dos enfermeiros sem ter que desempregar profissionais importantes e com isso, claro, ter algum tipo de ser ruim para a própria saúde, para poder a gente gerir a saúde. E dentre várias outras pautas que nós temos aí, o marco do saneamento básico, como que nós vamos discutir isso, tendo metas, né, de até 2033 ter os municípios com água e com esgoto. Como que nós vamos fazer para poder ter esses recursos e com isso cumprir essas metas? São discussões que nós iremos levar junto, claro, com a CNM até o governo federal, que a gente possa ter esses resultados e levar a nossa população também. Prefeito, só me permite para complementar a questão, o senhor é favorável aos consórcios? Por exemplo, o senhor falou do marco do saneamento básico e a gente também
tem a questão da implantação do programa de resíduos sólidos, que é bem antigo e a gente ainda tem muita dificuldade para que as prefeituras implementem, né? O senhor é favorável do consorciamento entre prefeituras para se trabalhar grandes projetos como esses aí, que podem, né, gerar soluções e que são soluções caras, né? É fundamental, isso é uma discussão que nós iremos estar fazendo, claro que se eleito for na FAMEM, porque, por exemplo, os consórcios, eles são fundamentais ainda mais nessa questão do lixo, né? Para que a gente possa atrair uma empresa que ela tem que ter um número mínimo, né, de quantidade de lixo para que a gente possa estar instalando uma usina, por exemplo, numa determinada cidade. Então não adianta eu chegar em São Mateus, instalar com uma população de 40 mil habitantes. Nós temos que ter aí no mínimo 150 mil habitantes em torno disso. Então isso, fundamental é que a gente tenha consórcio para poder junto encampar nesse consórcio e poder atrair essa usina e com isso a gente poder cumprir, digamos assim, esse marco regulatório. Ciro. Prefeito, bem-vindo ao Jornal da Difusora, primeira edição. A gente sabe, prefeito, que o Maranhão é um estado gigantesco, né? São 217 municípios maranhenses e cada um desses municípios tem a sua particularidade. Agora mesmo nós estamos nessa fase, em algumas regiões aqui do estado, nessa fase de transição do tempo seco para o período chuvoso. A gente sabe que muitos municípios maranhenses sofrem no período chuvoso com as enchentes, muitas famílias acabam ficando, infelizmente, desabrigadas. Nos últimos anos também a gente teve um outro problema, um outro agravante na área da saúde, que foi a questão da pandemia da Covid-19, em que muitas pessoas acabaram sendo afetadas por essa pandemia e muitos municípios, né, do nosso estado sentiram drasticamente os efeitos dessa pandemia. Como presidente da FAMEM, né, o senhor pretende dar esse olhar especial a essas questões e que são urgentes, acima de tudo? Com toda certeza. O Covid é uma realidade. Inclusive, eu vindo para cá, vi nos noticiários que está aumentando, voltando a questão do Covid. Isso é algo que nós temos que nos unir para poder estar combatendo, obviamente fazendo prevenções. A FAMEM será uma instituição e é uma instituição que trata diretamente com os prefeitos para que a gente possa junto determinar um modo de poder, um protocolo para que a gente possa estar se comportando, para que a gente possa unidos já estar fazendo essa prevenção. Não adianta só São Luís, por exemplo, estar fazendo a vacinação. Não adianta só São Luís estar pedindo que a população use máscara. Nós temos que todos, em conjunto, fazer um protocolo para que todos os 217 municípios possam atender e, com isso, fazer com que freie, né, a Covid e a gente possa passar por esse momento que é muito difícil. A cada dia vem uma nova variante e a gente tem que estar preparado, mas isso tudo, Ciro, junto, unido, como é o nosso lema, é tempo de unidade. Prefeito, a gente sabe que na política há alguns entraves, muitas dificuldades, o senhor como prefeito deve saber disso, mas o senhor está assumindo a FAMEM numa posição super favorável. O senhor conseguiu articular junto a colegas prefeitos, o Bruno Silva também era pré-candidato, digamos assim, à FAMEM, prefeito de Coelho Neto, o próprio Fábio Gentil, que já foi, inclusive, candidato à presidência da FAMEM, também demonstrava aí ser candidato, enfim, falava sobre esse assunto. Deputados federais, Rubem Júnior, Márcio Gerri já conversou com o senhor, secretário de Estado, o próprio Rubens Pereira, Sebastião Madeiro, o próprio governador Carlos Brandão, o presidente que hoje é eleito é um presidente que já disse municipalista, que foi inclusive reunir com essas associações e entidades como o senhor vai presidir a FAMEM. Então, um momento super favorável. Como é que o senhor verifica toda essa situação? A Cris trouxe aqui muito bem. Às vezes o prefeito ele vai até Brasília e sequer é recebido. A gente sabe dessa realidade por ministros, por exemplo, ou pelo próprio presidente ou autoridades lá em Brasília. Mas o senhor assume a presidência da FAMEM num momento super favorável, tanto para o estado do Maranhão como para o país, pelo apoio que foi dado aqui ao presidente Lula, presidente eleito, para a próxima gestão. Então, como é que o senhor vislumbra essa situação à frente da FAMEM para, de fato, alavancar ainda mais o municipalismo aqui no Maranhão? Eu vejo que nós não podemos deixar com que passe esse momento. A unidade dos prefeitos é justamente isso, para que a gente fique mais fortalecido, para que o municipalismo fique mais fortalecido e a gente tenha mais legitimidade ainda de poder chegar junto ao governo do estado do Maranhão
que é o governador Carlos Brandão, que é um governador que sempre se disse e é municipalista, de a gente chegar para poder levar as pautas dos municípios maranhenses, e ele vai certamente encampar muitas dessas pautas, levando, por exemplo, boas práticas, levando práticas nas cidades que hoje são realizadas com recursos dos cofres municipais, como, por exemplo, em São Mateus, que nós temos o pré-universitário, que com o pré-universitário nós já botamos nas universidades brasileiras mais de 400 estudantes, alunos da rede pública de educação, e com isso o governo do estado encampar para poder implantar em outros municípios e, claro, melhorar o ensino dos maranhenses. E assim a gente poder avançar, levar pautas ao governo federal, ao Lula, ao presidente, que está com muita vontade de trabalhar, de fazer muito mais do que já fez anteriormente. Isso é a fala dele, e eu tenho certeza que nós vamos avançar bastante. Terá um presidente que tem muita vontade, muita disposição para que a gente possa, junto com os outros colegas prefeitos, e dizendo para todos os prefeitos que estejam me assistindo, que não será só o Ivo que estará à frente da FAMEM, será os 217 prefeitos do Maranhão juntos, para que a gente possa estar fortalecendo os municípios e, com isso, claro, levar qualidade de vida para a nossa população. É isso. Prefeito, a gente tem grandes desafios ainda no Maranhão aí para vencer, entre eles a questão da agricultura familiar. E uma boa agricultura familiar, ela depende de regularização fundiária. A gente falou ontem aqui, inclusive, no programa sobre o programa de regularização fundiária que vai ser implementado aí a partir do dia 29, beneficiando 65 municípios. Mas além da questão da regularização das terras, né, a gente tem a questão da assistência técnica, né, do apoio às famílias que vivem da agricultura familiar. Então ainda é um gargalo no Maranhão, apesar do esforço, né, do governo Flávio Dino, do governo pós, né, do governo Brandão. A gente tem lá em São Mateus um projeto que foi alvo de muita polêmica, inclusive polêmica nacional, que é o projeto Salangô, né, um projeto de irrigação, e a crítica é que foi um projeto implementado numa área que um projeto de irrigação implementado numa área que já passava 6 meses alagada, né? Como é que está esse programa lá? Existe uma preocupação hoje da prefeitura de fazer aquela área ali produzir? Existe sim, não só da Prefeitura Municipal, mas do Governo do Estado do Maranhão. Isso é algo que o governador Carlos Brandão sempre teve muita vontade de poder fazer com que aquilo esteja 100% ativado. Inclusive, agora mesmo nós estamos limpando os canais lá do projeto Salangô, ajeitamos as bombas, estamos organizando o Rio Mearim, o seu leito, para que a gente possa ter essa água, que é a transposição do Rio Mearim para esses canais, para que possa irrigar para toda uma área lá, que é o Salangô, e com isso a gente possa estar produzindo alimentos, essencialmente o arroz, tanto no período sequeiro quanto no período chuvoso. E o governo Carlos Brandão é um governo, como eu disse, que é municipalista, é alguém que tem realmente essa preocupação com a área da agricultura, é sensível a isso, especialmente da agricultura familiar, e eu tenho mais que certeza que nesses próximos anos nós vamos fazer com que o projeto Salangô passe dessa pauta de algo que não funcionou para algo que funciona e que será referência no estado do Maranhão. Prefeito, a gente está encerrando, só tem mais 2 minutos, por isso eu vou falar bem rapidinho para ter mais tempo para o senhor. O senhor é prefeito de São Mateus, mas a partir do dia 20, a partir do próximo ano, na verdade, né? Inclusive o Erlânio gravou um vídeo dando apoio também para o senhor, atual presidente da FAMEM. Esqueci aqui também, super importante apoio, já que ele é o atual gestor. O senhor é prefeito de São Mateus, mas vai presidir uma entidade que cuida dos 217 municípios maranhenses. O senhor pode se direcionar agora para a população maranhense à frente de uma entidade tão importante a partir do próximo ano, 2023. Muito feliz de poder estar sendo candidato de uma instituição que é tão importante para o municipalismo maranhense, de poder ter tido o consenso de diversos colegas prefeitos, de pessoas experientes no estado do Maranhão, de prefeitos de 5 mandatos, 4 mandatos, de 3 mandatos, mas sabedor de que essa responsabilidade que eu carregarei não será só, será junto com os 217 prefeitos do estado do Maranhão, prefeitos que estarão ombreados conosco para fazer uma grande gestão. Claro, aliado também com o governador Carlos Brandão, que será um grande parceiro da FAMEM, e com o governo federal. Eu tenho certeza que, como muito bem foi dito, nós estamos num momento propício e ímpar
para que a gente possa fortalecer mais ainda o municipalismo, e a população maranhense irá ganhar muito com esse mandato que, com fé em Deus, a partir do dia 1º de janeiro, nós estaremos assumindo. Prefeito, obrigado pela sua presença. Conversamos aqui com o prefeito do município de São Mateus, Ivo Rezende. Parabéns aí por essa condução que vai haver, né, à frente dessa tão importante entidade. A gente sempre gosta de falar aqui, né, que cuida dos municípios aqui do estado do Maranhão, eleição que é a dia FAMEM. 21, né? Eleição dia 21, agora, isso. próxima, né? Deve ser conduzido aí a presidência da FAMEM, o prefeito de São Mateus, Ivo Rezende, com quem a gente conversou aqui, atendeu o nosso convite gentilmente. Parabéns aí pela condução agora à frente da FAMEM. Boa sorte, claro, à frente aí da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Também bons trabalhos aí para a população, para o município de São Mateus e agora para todos os municípios maranhenses à frente da FAMEM. Cris, obrigado também aqui participando conosco da bancada. Ciro Mineiro também, jornalista, colega. Prefeito, obrigado pela sua presença. Obrigado.